Foi um vexame o jogo do Caxias contra o Concórdia pela Série D do Campeonato Brasileiro. Sim, estamos na penúltima rodada da primeira fase e o Caxias ainda não apresentou o melhor futebol. Muito antes, pelo contrário, hoje apresentou o pior futebol dos últimos anos em qualquer competição que tenha disputado. E eu vou falar sobre isso, para nova tendência a serviços de síndico profissional, para melhor administração do seu condomínio. Está na tela o WhatsApp 54 99613 1404. É impressionante, né? Porque tudo se encaminhava para o Caxias jogar contra o Concórdia em Santa Catarina e voltar de lá com um resultado que lhe desse a possibilidade, na última rodada, jogar já classificado diante do São Joséense no Estádio Centenário, jogo do sábado que vem, às 6 horas da noite. Mas o que nós vimos foi o Caxias apresentar o pior futebol que ele, nessa história, que já não é tão curta assim na Série D, apresentou. Porque a última vez que o Caxias tomou 4 gols numa competição foi pela Copinha, ainda em 2016, nem na Série D, em jogos traumáticos que teve, apresentou um futebol tão pobre, em que eu não tenho como, neste vídeo, tá elencando tecnicamente alguém que tenha agradado, porque ninguém agradou. E é por isso que eu até nem vou fazer análise individual, porque eu acabaria sendo duro demais, de repente, até com alguém que não tenha tanta culpa, de repente, que é mais necessário, por exemplo, só para deixar claro, o Heron, que não teve uma grande atuação hoje, é um cara que precisa do abastecimento. Se o time que lhe abastece vai mal, como é que eu vou reclamar, por exemplo, do centroavante? Então eu não vou entrar em análise individual, porque hoje ninguém foi bem no Caxias. O Caxias fez um primeiro tempo, um jogo ruim, né, contra o Concórdia, mas que o Concórdia prevaleceu, fazendo um gol de bola parada. O Concórdia, que desde o início a gente via que, apesar das sérias limitações que tem, foi um time que entrou em campo para uma decisão, enquanto o Caxias, para usar um termo que eu uso frequentemente, parecia que queria que o mundo terminasse em barranco para morrer escorado. O Caxias, com um futebol morno, no primeiro tempo viu o Concórdia sair na frente. E no segundo tempo, logo no início, já tomou o segundo gol e aí o Caxias desmanchou. O Caxias fez um segundo tempo pavoroso, aceitando completamente o jogo de uma equipe que, eu vou repetir, tem muitas limitações técnicas. E o Concórdia, que fez 4 gols no jogo e fez ainda um outro que foi bem anulado, era o time que em algum momento do segundo tempo jogava como se estivesse treinando diante de um time de categoria de base, que foi o que o Caxias se mostrou hoje. Um time pobre, um time paupérrimo, um time que nós vimos em outros momentos que tem muito mais a apresentar do que apresentou hoje. O que mais me preocupa nesse Caxias é que nós estamos falando de um time que chega na penúltima rodada da primeira fase, ainda sem o seu time definido, ainda sem apresentar o melhor futebol, e era isso que se esperava hoje. Contra um adversário frágil, um Caxias que tem qualidade individual e que reforçou o elenco, dando alternativas ao treinador recém-chegado Gerson Guzmão, o que se esperava era que o Caxias hoje conseguisse aumentar o nível do seu rendimento para dar mostras ao seu torcedor de que ele pode sim brigar pelo acesso. Mas o que todos nós vimos foi um Caxias de péssima atuação. Isso passa também pelo comando técnico. O Gerson Guzmão errou. E eu estou falando aqui o que eu já havia falado na Rádio Caxias durante a semana. Quem tinha que jogar no ataque, por exemplo, era o Vitor Feijão e não o Joãozinho. Esse negócio de temos que acolher o Vitor Feijão, né, após o mau jogo que ele fez no jogo passado, é balela. Tem que colocar os melhores para que esse time repita, ele jogue, ele atue bem e os jogadores repitam, o mesmo time se repita, os jogadores se aprimorem. Mas o que nós vemos é um Caxias que ainda testa. Todo mundo sabe que o Peninha é o melhor camisa 10 do Caxias, embora tenha algumas limitações físicas, não aguenta o jogo todo, mas quem começou não foi ele. Aliás, ele entrou tarde, quem começou foi o Soares. O técnico ainda quer ver o que o Soares pode apresentar, então bota o Soares ao lado do Peninha, mas não tira o Peninha do time. Ele é o melhor jogador do Caxias.
Então, eu tenho que dizer que o Caxias não foi mal só do goleiro ou ponta esquerda na tarde de hoje. O Caxias foi mal do banco de reservas ao gramado. Se muitos dizem, e eu torço para que seja verdade, que o Caxias dessa vez vai inverter a lógica, porque nos outros anos ele começa bem na primeira fase e frustra no final, e que esse ano o Caxias vai claudicante na primeira fase para depois, quem sabe, no final ele dar o sprint e subir, se essa é a intenção, eu estou começando a acreditar. Porque até esse momento o Caxias não deu em nenhum momento para nós, até esse instante, não deu em nenhum momento para nós a impressão de que o Caxias vai subir com o que tem. Com o futebol que até agora apresentou. Talvez esteja invertendo a lógica das últimas temporadas. Ou simplesmente não vai iludir o torcedor e o final vai ser o mesmo. Eu tenho muitas dúvidas do que vem pela frente na Série Caxias.